Olá, internautas! Começamos agora mais uma edição do podcast Voto Consciente. Essa iniciativa que faz parte da campanha de comunicação da Caritas Brasileira, Regional Nordeste 3, em conscientização e sensibilização de toda a sociedade para a importância do voto consciente. Hoje, nosso tema, nosso primeiro assunto é sobre a economia popular solidária e o consumo consciente. E a gente traz como convidado e convidada o Gerinaldo Silva e a Aniele Silveira. E vamos falar um pouquinho mais, né, desse currículo deles, né, do Geri e da Aniele, para você que está aí de casa, que está na telinha nos acompanhando. Primeiro, acho que começando pelas mulheres, né? A Aniele Silveira, ela atualmente está como assessora regional da Caritas Nordeste 3, mas cursa pós-graduação MBA em Gestão Estratégica de Governança Ambiental, Social e Corporativa, com graduação em Tecnologia em Agroecologia, e atuou já como técnica de campo em Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, no projeto ATER Mulher, consultora agroecológica no Instituto Socioambiental, já participou da Comissão Técnica da Rede Sempre Viva, ainda contribui, ainda faz parte, e educadora popular, monitora agroecológica e de educação artística. É realmente uma mulher retada, né? Que está aí em várias frentes aí dando conta desses temas que são tão importantes e sensíveis para nós. A Aniele atua, como eu falei, nessas frentes todas e aí dialogando com temáticas como agroecologia, mudanças climáticas, empoderamento e autonomia das mulheres, desenvolvimento sustentável, agroecossistemas produtivos, bem viver, a própria economia popular solidária, que está diretamente conectada com a questão do consumo consciente, né? Então, vários assuntos aí, tem uma bagagem bacana para trazer para nós. E apresentando o nosso segundo convidado aqui, o Gerinaldo, ele que é da coordenação colegiada na Caritas Nordeste 3, mestre em Ciências Sociais, sociólogo, e tem acúmulos aí na área de economia popular solidária para passar para a gente nesse bate-papo, e dialogando também com a questão do cooperativismo, a partir de sua atuação aí, né, de longas datas, na região ali de Feira de Santana, território de identidade do Portal do Sertão. E hoje o Geri acompanha ações voltadas para a economia popular solidária dentro da rede Caritas, a partir aqui da realidade da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3, que tem projetos e atuação nos estados da Bahia e de Sergipe, participando aí em ciclos formativos, né, contribuindo com esse processo de formação e trazendo olhares estratégicos para a área de atuação de economia popular solidária dentro e fora da Caritas também. O Geri, é importante destacar que ele faz parte do Conselho Estadual de Economia Solidária aqui na Bahia e também do Fórum Estadual de Economia Solidária, que são espaços estratégicos onde se pensam políticas públicas para esse setor, numa articulação com diversos atores. Então, é com esse currículo bacana, extenso e muito positivo que a gente dá as boas-vindas aos convidados aqui, a Geri e a Aniele. Sejam bem-vindo e bem-vinda ao nosso bate-papo. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Obrigada. Fico feliz também. Muito obrigado, Rafa, pela acolhida. Que alegria estar aqui com você, com todos. Muito bem. Aniele e Geri, a gente... são dois temas assim que estão totalmente conectados, né? O consumo consciente e a economia popular solidária. O consumo consciente, ele entra na economia popular solidária como um dos pilares, né, da Ecosol. Então, é importante ter como norte a importância desse consumo consciente, né? A relevância de, nas práticas, no dia a dia, né, ter esse olhar sensível para o que está se consumindo, para o que está posto nos mercados, na sociedade. Aquilo que você está consumindo é realmente sustentável, né? Se preocupa com o meio ambiente, com os biomas, com a dimensão da preservação, né? Percebam como está tudo conectado, tudo interligado. E a economia popular solidária, que é esse jeito, né? Assim, essa economia diferente, né? Essa outra economia, uma economia pautada na solidariedade, pautada em redes de cooperação, pautada na autogestão, né? Onde os grupos e os coletivos eles fazem esse caminho de gerir de forma coletivamente ali, né, os empreendimentos, os projetos, e tendo como norte esse bem viver, né, essa proteção do meio ambiente, dos biomas, a sustentabilidade. Eu acho que são temas que estão diretamente conectados. Mas eu não vou dar muito spoiler, mas não, e falar muito, porque eu acho que quem vai trazer o conteúdo pra gente é essa duplinha aqui, né? Então, vamos lá.
Primeiro, assim, acho que é importante a gente trazer como norte, né, esse debate da economia popular solidária. Qual é o conceito de economia popular solidária? O que é que está por trás desse nome, né? Que é um nome que encanta, é um nome que tem estado cada vez mais na pauta, né, nos assuntos, no dia a dia. A gente percebe, a partir da realidade onde a gente está inserido, Bahia e Sergipe, né, os movimentos que têm sido feitos no sentido de trazer a sociedade para a responsabilidade nesse processo, de trazer atores públicos, né, para discutir o tema da economia popular solidária, para pautar políticas públicas. Então, é uma discussão que tem sido cada vez mais frequente. Então, eu acho que é importante para quem está de casa, para quem está na telinha nos acompanhando, saber o que está por trás desse nome bonito, né, de economia popular solidária, quais são os conceitos. E aí eu queria, Geri, fazer um convite para você, para contar um pouco para quem está de casa, né, brevemente esse conceito de economia popular solidária e como é que a economia popular solidária vai impactar as comunidades, a forma como elas se organizam e pensam, né, economicamente. Então, Rafa, como você mesmo já disse inicialmente, né, assim, falar da economia popular solidária e na Caritas é trazer, e eu queria trazer isso assim com muito respeito, a Caritas esse ano, enquanto entidade, organismo da igreja, enquanto entidade de assessoria e fomento dentro da economia popular solidária, completa 44 anos de prática e defende esse caminho em todo o território nacional das práticas dos princípios da economia popular solidária, né? Desde os anos 80, a partir da organização das comunidades, a Caritas vem defendendo esse caminho. Então, a economia popular solidária é um jeito diferente. Diferente de quê? Da economia que está posta, né? Da economia pautada na exploração, né? Que são diferentes, né? A economia popular solidária se diferencia porque ela é diferente na proposta de produzir, consumir, comercializar, poupar e também nas relações de trabalho, né? Tem... se a gente fosse fazer aqui um discurso, ou melhor, né, fazer um trajeto histórico, é muito anterior, talvez aí desde os nossos antepassados, né, desde nossos ancestrais que se pratica a economia popular, solidária, mas que esse conceito é muito, muito perto de nós, né, dessa forma de organização do trabalho coletivo, associado, sempre pensando que as relações de trabalho elas não estão pautadas no lucro, mas nas relações de respeito, em que a natureza, a sustentabilidade ambiental, ela vem antes da sustentabilidade econômica e, para isso, se precisa pensar em consumir, de fato, aquilo que se tem acesso de forma livre, que o meio ambiente está ali contido, e algo que a gente pode trazer para esta conversa no que tange a economia popular solidária e seus princípios, que é algo muito bonito, é a gestão compartilhada, onde não tem um patrão, onde não tem quem manda e quem obedece. As pessoas, todas as decisões, elas são tomadas de forma coletiva, em assembleia, e isso faz um grande diferencial nas comunidades, porque você fortalece os aspectos da democracia, você valoriza a cultura local, os elementos de constituição, né, de um povo e um saber que muitas vezes, ou melhor, e sempre, o capitalismo não está interessado, né? Você vê a destruição das comunidades de modo geral. Eles chegam ali e não querem saber o modo de vida das comunidades tradicionais, por exemplo. Então a economia popular solidária, com essa forma de se organizar para produzir, trabalhar, poupar, e eu digo poupar porque tem as finanças solidárias dentro da economia solidária, é um jeito diferente, novo, inovador, e que não é novidade. E que acontece em diversos espaços, em diversos lugares, e a gente não presta atenção. Então no caso da Caritas, e eu trago isso com muita alegria, assim... Nesses 44 anos, a gente pode dizer que hoje, em termos nacional, a Caritas tem pelo menos 15 redes organizadas que praticam o consumo, a produção, a comercialização e também serviços. E trazer algo que é importante dentro da economia solidária, que é a proposta com os catadores de materiais recicláveis, né? Também na perspectiva da sustentabilidade. Então, de modo geral, a economia popular solidária é uma forma diferente de organizar os trabalhadores e as trabalhadoras para produzir, consumir, poupar, para viver, pensando... sempre no hoje, mas entendendo que os processos eles não se encerram aqui. Maravilha, maravilha, muito obrigado, Geri. E assim é interessante perceber como que isso, né, a partir das realidades que a gente vivencia, que a gente faz parte, como que isso realmente se materializa, né? No dia a dia a gente percebe as comunidades que a gente acompanha, pela Caritas, também por outros parceiros e outros projetos, né? Eu também já tenho um encantamento com a área de economia popular solidária e um caminho aí de outros espaços. Percebo, né, o quão transformador que é essa outra economia, né?
quando ela é colocada de forma correta, né, em pauta, quando os grupos eles se organizam e que contam com esses instrumentos, né, com as políticas públicas, com as organizações sociais que dão esse suporte importantíssimo, né, com esse trabalho brilhante da Caritas, né, de colocar empreendimentos em rede, de articulá-los em conjunto, né, em sintonia, para esse trabalho maior, para esse resultado mesmo. Né? E é uma economia que transforma, é uma economia que gera renda, mas que para além de gerar renda também traz conhecimento, né? Traz acúmulos, traz intercâmbios. Então são grupos que participam de eventos, de feiras, que têm um engajamento com a área, né? Então acabam sendo meio que porta-vozes, né? Nesse processo assim, de engajamento político, de participação, que não é algo só para a economia solidária, vai para além, né? Transborda para outras esferas, né? E essa dimensão da participação acho que é muito importante trazer, né? Nesse âmbito da política, sobretudo, a gente, né, dialogando com a campanha do voto consciente. Então é bacana perceber esse envolvimento dos empreendimentos no processo. E aí o Gery já trouxe uma deixa, né? Com a questão da reciclagem, do trabalho, né? Fazendo resgate aí da atuação da Caritas com o trabalho, né, voltado para os catadores de materiais recicláveis, em diversas regiões aí da Bahia, enfim, e outras regiões do Brasil, que a Caritas brasileira também atua com essa área, mas trazendo o debate, né, a questão do reuso, da reciclagem, aí a gente já vai entrando um pouco no assunto que a Aniele veio debater conosco, veio trazer os acúmulos dela a partir do consumo consciente, né? E aí, assim, o consumo consciente nada mais é do que esse chamado mesmo, né, da sociedade para essa responsabilidade de um consumo que ele se preocupa com o meio ambiente, que ele se preocupa, né, com os biomas, ele se preocupa com essa dimensão da preservação, né, pensando muito mais naquilo que você está adquirindo, qual o impacto que aquilo gera no meio ambiente, né? Como é que isso volta para o meio ambiente ou não volta, ou, né? De que forma que o meio ambiente, e não só o meio ambiente, mas a gente que também está inserido nesse processo, né? Ocupando, habitando esse espaço, como que nos impacta também, né? Esse tipo de consumo. Então, o descarte adequado, né, dos resíduos também. Então, isso está tudo muito conectado com a pauta do consumo consciente. E aí, assim, para a gente começar, eu queria mais uma vez dar as boas-vindas para a Aniele, que tem um acúmulo aí nessa área, né, de meio ambiente, e trazer, Ani, quais são os pilares desse consumo consciente, né? Como é que a gente pode aplicar de forma prática na nossa vida esse consumo consciente, ter esse olhar cuidadoso mesmo. A gente está falando de eleições, então é importante que a gente também pense nesse processo eleitoral, né, que está em curso até ali o mês de outubro, de que forma que a gente pode ter esse olhar mais cuidadoso com os candidatos e candidatas que estão apresentando suas propostas, né, para o próximo mandato aí de 4 anos, sejam eles ou elas candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora, nos municípios, né, Bahia, Sergipe, Brasil afora. Então, acho que ter esse olhar mais cuidadoso para identificar qual é a pauta que esse candidato ou essa candidata está trazendo para o meio ambiente, para a sustentabilidade, né? Acho que é meio que ter esse olhar, e eu queria primeiro ouvir um pouco, né, desses pilares, como é que você percebe o consumo consciente e de que forma a gente pode colocar em prática, né, esse caminho. O consumo consciente, ele vem de um lugar da preocupação, né? A gente, enquanto ser humano, a gente impacta o meio ambiente em que vivemos de todas as formas. Mas qual é a forma que a gente pode impactar menos esse meio e transformar de uma forma que seja cíclico, né? Que seja holístico, assim, né? Então, quando a gente pensa no consumo consciente, a gente pensa o que estou precisando, qual a minha necessidade. Eu preciso realmente desse produto? E também de onde vem esse produto? O que eu estou fortalecendo consumindo esse tipo de produto, né? Casa muito com a relação, em relação com a EPS, né? A Economia Popular Solidária. Por que casa muito? A Economia Popular Solidária, ela vem também, né, numa corrente de fortalecimento das povos e comunidades tradicionais, incentivando as formas que eram antigas de troca, né, e da necessidade de cada ser, de cada povo, né? Eu tenho aqui uma batata, você tem um milho, vamos trocar? Vamos trocar. Mas aí,
com o fortalecimento, né, o crescimento do capitalismo e da obsolescência planejada, os produtos eles foram sendo criados para serem descartados. Isso veio muito com o petróleo, né? Com essa coisa dos plásticos, né? O crescimento do lixo, que não era, foi pensado em fazer os produtos do petróleo, mas não foi pensado a gestão desses resíduos. E aí, com o acúmulo desses resíduos, foi necessário criar métodos, criar formas dessas gestões de resíduo. E atualmente a gente vê isso, né, no sentido das mudanças climáticas, por exemplo, né, a quantidade de resíduo que é gerado e que é jogado assim, no meio ambiente e nos meios ambientes, né, nos biomas, e como isso tem impactado negativamente nos povos e comunidades tradicionais, mas pra gente no urbano também, tanto no urbano quanto no rural. Então a gente precisa criar consciência sobre qual é a forma que a gente consome, o que a gente consome, qual é a necessidade da gente consumir. Infelizmente, a gente precisa comer, né? Não infelizmente, mas a gente precisa comer, só que infelizmente a gente tem comido veneno, a gente tem consumido uma gama assim, de produtos que estão envenenados, são produtos transgênicos, são produtos com agrotóxicos. Então, o fortalecimento da agricultura familiar, nesse sentido, a economia popular solidária ela traz, porque traz produtos que são fornecidos e que não tem esses venenos, né? Que não passa por esses processos de envenenamento, que não passa pelo processo da monocultura, que não passa pelo processo do latifúndio, da grilagem. Então, a gente, quando vai no mercado, né, é importantíssimo isso, ver a embalagem, ver quais são os ingredientes que tem naquele produto, qual é a empresa que fornece aquele produto. Eu tô fortalecendo uma empresa que vai fazer tudo que eu não acredito, sabe? Então, procurar esses meios, né, de fazer com que o nosso consumo seja realmente um consumo consciente, né? Uma roupa que venha desses produtores, dessas produtoras, ou que não seja fabricado, mas que tenha tecido, né, tenha sido feito artesanalmente, assim, a gente pode incentivar outras formas de consumo. E esse consumo consciente, ele deve estar principalmente pautado enquanto política pública. Então, nesse sentido, né, do voto consciente, quais são os candidatos que estão comprometidos com uma nova forma de ver e de aplicar essas políticas públicas, que defende a agroecologia, que defende a economia popular solidária, que defende o consumo consciente, que procura formas de transitar, né, e de se adaptar às mudanças climáticas realmente, de fato, né. Então, que se preocupe, né, com o meio ambiente, porque nós, seres humanos, nós somos animais, nós somos natureza também. Então, a gente tem que se entender enquanto natureza, e o voto consciente traz isso, né? O voto consciente, a consciência ambiental e a consciência, o consumo consciente também, né? Tá tudo muito interligado, né? Maravilha, tá tudo conectado. Tá e tudo assim, conectado. Importante também quando a gente fala de consumo consciente, lembrar do descarte dos resíduos, né? Assim, existe uma lei federal onde os estados e municípios, eles foram obrigados a extinguir os antigos lixões, né? E realmente fomentar essa coisa das cooperativas, dos grupos organizados de catadores e catadoras, justamente pensando no destino desses resíduos, né? A gente produz muito lixo, nós somos um país que produz muito lixo. Então, para onde que vai, né, esse descarte? E isso, qual o impacto disso no meio ambiente? Então, importante também nesse processo de voto, Aniele, que você traz e chama para atenção, chama para responsabilidade, né, a sociedade, é importante a gente perceber os candidatos e candidatas, inclusive, que já têm mandatos, né? Os que estão se colocando para reeleição, o que foi que eles fizeram durante o seu mandato, né? Sim. É interessante pensar esse caminho também, não só daqui para frente, mas o que aconteceu daqui para trás, né? Qual foi a pauta, a agenda positiva voltada para a sustentabilidade, para o meio ambiente, para essa questão do descarte adequado dos resíduos, né? É toda essa estrutura, toda essa envergadura que faz parte, né? Como você mesma trouxe, está tudo conectado. Então, acho que ter esse olhar, né, no sentido da consciência do voto para essa pauta ambiental é muito importante, né?
que comunga muito com o que o Géry trouxe da dimensão da economia popular solidária, né? Que são redes de cooperação, são grupos que se organizam, desde aqueles formalizados que já tem a associação, né? O CNPJ, né? Que já tem ali uma cooperativa organizada, mas aqueles mais informais mesmo. Existem grupos muito vulneráveis mesmo nas comunidades, né? Mulheres, e importante também, voltando para o tema da economia popular solidária, lembrar esse dado, né? Que mais de 90% das mulheres fazem parte dos grupos e empreendimentos, né? É um movimento essencialmente feminino. Então a gente percebe a presença masculina, mas muito tímida. São as mulheres realmente que se articulam nos territórios, né? As que participam ali da comunidade, da vida na comunidade, que fazem o seu artesanato, fazem o seu fuxico, fazem ali o seu crochê, né? Fazem ali o biscoito para vender, né? O geladinho na comunidade. Então, isso são só exemplos, né, de grupos mais embrionários, mas a economia popular solidária a gente percebe que tem ganhado voos cada vez maiores, né? Grupos que se organizam, grupos que têm acessado mercados, que têm pensado profissionalização de embalagens, de rótulo, né? Como apresentar melhor o seu produto para disputar esse mercado mesmo formal, né? Porque a economia solidária ele só é um movimento, né, Géry, que pensa esse modo de produção solidário, articulado, cooperado, mas ela é uma economia, né? Sim. Ela busca, de fato, também, né, essa dimensão da geração de renda para as pessoas que estão participando daquilo. Sim. E, inclusive, Rafa, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui importante, né? Estamos debatendo a questão do voto consciente, né? A oportunidade de escolher, de mudar. A pergunta que eu faço é para quem vai nos ver, nos assistir, né? Aí nos diversos espaços. O seu município tem uma lei de fomento à economia solidária? A Bahia... São poucos os municípios que têm a consciência de ter uma legislação própria. E eu digo assim, Feira de Santana, eu vou dizer a partir de Feira porque eu conheço a realidade. Como eu acompanhei lá mais de 50 comunidades, né, e grupos de economia solidária, a gente tem uma lei de fomento municipal, mas na prática ela está engavetada. Então, é a chance que a gente tem de fazer esse caminho. Olha, os candidatos a vereadores e candidatos a vereadores que estão se colocando, qual o compromisso que eles têm por um outro olhar da organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, por uma outra economia. O Papa Francisco tem chamado a atenção, desde a Laudato Si, e agora também na economia de Francisco e Clara, a perspectiva de realmar a economia. Porque esse modelo que nós vivenciamos já está esgotado. Então, a economia popular solidária é a representação prática de uma outra economia que funciona. Então, as juventudes, né, quem vai dar o seu primeiro voto, nós que já estamos na caminhada, na militância, questionar as estruturas que estão formadas, os candidatos, você trouxe muito bem. Qual é o teu compromisso com a economia popular solidária? Né? E se tem uma lei, por que essa lei não sai do papel? Né? Se funciona, a gente precisa, de fato, entender que os últimos dados que nós tínhamos pelo IPEA estão super atrasados. Ali, em 2016, você tinha mais de 20 mil iniciativas de economia solidária no Brasil. E uma grande parte dessas pessoas, desses grupos, cooperativas, associações ou redes ou grupos informais, auferiam renda plena da vida dessas comunidades. Só que você vem um processo de golpe, né? E você tem desarticulação das políticas públicas, né? Nós tínhamos ali em 2016 uma perspectiva de quase 800 milhões para investir na economia popular solidária. Em 2017 foi para 18 milhões. Então, assim, a Caritas e outras entidades parceiras são as únicas que conseguiram, mesmo com um Estado negligente, focar no fortalecimento da economia popular solidária, porque ela gera vida, ela gera renda, ela fortalece as mulheres, ela tem o seu espaço de geração de renda, mas também de vivenciar formas experimentais e reais de uma sociedade organizada, plena e de sucessão geracional. Então, eu queria trazer isso aqui, assim, para ir fechando esse bloco que eu comecei a falar. Você que vai votar, pergunte para o seu candidato se ele conhece a economia popular solidária. Se ele está disposto a apresentar uma proposta de lei municipal de fomento à economia popular solidária para geração de renda. Porque são caminhos reais. A Caritas e outras entidades, né, têm mostrado isso. Assim, durante a pandemia, por exemplo, a Rede Balaio de Solidariedade, do qual eu tenho muita alegria de, enquanto agente da Caritas, ter participado do processo de organização e ainda seguimos aí nesse processo, porque a rede é uma rede que se consolida. Nós foi um momento difícil para a humanidade e para todos nós, mas foi a economia solidária a partir da produção agroecológica, e eu quero trazer aqui, né,
o arroz agroecológico e o flocão de milho lá do Baixo São Francisco, produzido em comunidades tradicionais, uma experiência que se começou com poucas famílias em 2017 e que hoje se consolida, é um caminho da potência da economia popular solidária de forma real, inovação, transicionamento, né, de produção convencional para a agroecologia e o fortalecimento dos territórios das identidades. Né? Dizer assim, que o ano passado entregar mais de 500 toneladas de arroz para o estado de Sergipe a partir da Conab é uma vitória grande. E a gente celebra isso com a comunidade, o território Brejão dos Negros, suas lideranças, a juventude, as mulheres. E esse caminho que a Caritas tem feito ao longo dos anos, que é de muito suor, mas de muita alegria. Né? Assim, eu disse que eu falo um bocado, mas trazer aqui uma experiência. Eu acompanhei não a formação, mas a consolidação da Rede Solar, que é uma rede de arte e reciclagem do Regional Nordeste 2, que fica em Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. E a arte e reciclagem é justamente esse caminho da responsabilidade do que eu produzo. Então, assim, o resíduo eu não descarto. Antes de chegar no descarte, é transformado em arte. E na Caritas, eu não vou dizer quem aqui para não denunciar, tem um monte de gente que tem diversos materiais comprados da Rede Solar. Então, assim, a economia popular solidária, esse jeito de inovar, diferente, de se consumir, de pensar, de se organizar, mas também de, na hora do voto consciente, trazer essa realidade. Você precisa dizer para o seu candidato a prefeito, a prefeita, para o seu candidato a vereador e vereadora, que você, enquanto juventude, ou quem quer que seja, desafie ele para que crie a lei, para que tenha no PPA municipal, para que tenha recurso para fomentar a lei nos municípios, porque o Estado não dá conta. Embora a Bahia seja um Estado com economia popular solidária pulsante, né, com espaços bem delimitados e bem organizados, é muito pouco porque a gente tem de criatividade das pessoas e para ampliar o consumo solidário. E por fim, dizer que a Caritas tem experienciado de forma brilhante a questão do consumo solidário, por exemplo, com os bazares. Assim, a reutilização de roupas é sinônimo de um compromisso ambiental, porque eu não domino o tema também, mas só repetindo, né? Depois da mineração, é a indústria têxtil que mais polui no mundo. Então, usar roupa de bazar, você apoia ações solidárias e também você consome consciente e faz um caminho legal. Maravilha. Eu gosto assim, né? Como diz o meme, eu gosto assim, amostradinho. Mas assim, tá tudo conectado, né? Percebam como tá tudo interligado, como diz o Papa Francisco, né? Tudo está interligado na nossa casa comum. E é verdade, assim, essas experiências que... a brincadeira do meme do amostradinho é porque eu já ia introduzir outra pergunta, né? Mas Geri já se antecipou. Você percebe como a gente escolhe pessoas preparadas, né? Para fazer o bate-papo. A Rede Caritas é essa potência, né? Que só tem pessoas, assim, que total engajamento com os temas, né? Com as áreas de atuação, a partir do lugar que pisa, dos projetos que participa, que articula, né? A Aniele também, assim, essa potência que está aqui trazendo esses elementos riquíssimos para a gente, né? Todo esse acúmulo aí na área de agroecologia, né? Essa perspectiva mais alargada do consumo consciente que é fundamental para nós enquanto rede. E aí, como eu já ia fazer a pergunta e Geri já se antecipou, ele já trouxe aqui exemplos belíssimos, né? De como que a economia popular solidária e esse consumo consciente transformam as comunidades, o modo de pensar, de se articular, de se organizar. E aí eu queria pedir pro nosso câmera aqui dar um zoom na câmera que tá aqui pegando o Geri ali. Do lado dele tem um elemento lá de Sergipe, viu? Quando a gente fala de economia popular solidária, importante lembrar, Bahia e Sergipe. Essa rede pujante, a Geri pegou ali. É um mandacaru, é um cacto, né? Que é feito totalmente artesanal. Você tem a base ali de argila e você tem ele todo em volta produzido em crochê, né? Um elemento belíssimo. A gente tem outros itens aqui na mesa. Isso aqui foi lá de casa que eu peguei, viu? Aqui, ó. Isso aqui é um caminho de mesa lindíssimo, coisa fina. Vem lá de Sergipe, da artesã Fátima, lá de Ilha das Flores. Esse cesto também produzido lá no território, lá em Sergipe. Então, assim, são as belezas da economia popular solidária. Isso aqui é só uma amostra. Digamos que isso aqui seja 1%, né, da diversidade que a gente tem. A gente fez uma feira recentemente, esse ano, lá em Feira de Santana, e teve um produto típico lá, né, que a turma colocou capim santo dentro, né? Acho que foi a cocada de capim santo, né, Geri? Tinha bolo e cocada. E bolo também, teve bolo e cocada. A turma viu na televisão, no outro dia tava de fila na porta para poder consumir. Então perceba como é, né, a questão da inovação. Às vezes a gente fala da inovação e a inovação está muito presente, né? Em nossas memórias, assim, ligadas a empreendimentos maiores, a empresas, mas
Quando a gente percebe que pega um exemplo desse, né, da gastronomia, né, da culinária, de alimentos que são produzidos aí, que pegam uma coisa, por exemplo, o capim santo geralmente é utilizado como chá, né? As pessoas consomem muito no chá, mas e o bolo de capim santo e uma cocada? Isso é inovação, isso é algo que nunca foi feito, ou que se foi feito, né, de forma muito rara, isso não é tão difundido. Então, quando você percebe esses links, né, que a turma da economia popular solidária consegue fazer, né, essa percepção de como que deve inovar, qual o diferencial que pode colocar, é muito um pouco da energia que você coloca, né, naquilo que você está fazendo, o cuidado, esse olhar mesmo ancestral também, né, que os empreendimentos e a economia popular solidária, como esse movimento feito, né, por mais de 90% de mulheres, tem ali muitas mulheres ali, né, senhoras, as mais velhas, né, que estão ali no chão do território, que aprendem com suas avós, com suas bisavós, né, a importância das ervas, né, do cuidado, né, com essa dimensão. Então, assim, toda essa vivência, isso é incrementado, né, para a economia popular solidária, né? Isso volta, né, para nós, assim, e vai se reverberando. Sim. Então isso é muito positivo. E aí, já partindo aí para os minutos finais do nosso bate-papo, mas eu queria trazer mais alguns apontamentos de vocês, né, sobretudo de Aniele e também do Geri, com relação a esse período eleitoral, né? E aí é um pedido mais para reflexão mesmo, chamando você de casa, né, internauta que está nos acompanhando na telinha, para essa responsabilidade, né? Um momento que a gente precisa se envolver, sobretudo as pessoas que estão começando agora nessa caminhada eleitoral, né, do primeiro voto, a juventude, né? As juventudes, né, que são diversas. Mas eu queria perguntar para a Aniele e para o Gerinaldo o que é que vocês dizem, né, para quem quer começar a praticar esse consumo consciente, né, e apoiar esses empreendimentos, né, econômicos solidários que estão nos territórios, né? E de que forma que as pessoas podem votar em candidatos e candidatas que tragam esse comprometimento, né? Qual o olhar que deve ter, como que essas pessoas podem perceber esses candidatos e candidatas, né? Como é que a gente faz? A gente vai, busca ali na rede social, onde é que encontra as propostas dos candidatos, qual é o melhor caminho para acessar, né? Simplificando mesmo, que a gente sabe que às vezes as coisas chegam no chão do território, né? Para quem está lá, para quem está nos espaços, chega muito assim, como diz o ditado de supetão, né? Chegou ali com panfleto, com um negócio ali mostrando quais são as propostas, mas de forma mais aprofundada, né? Como é que a gente consegue investigar melhor essas propostas, buscar, e qual a mensagem que vocês deixam, né, para quem está nos acompanhando? A Géry já falou um pouco, né, sobre isso, mas assim, é importantíssimo saber qual é o plano que aquele vereador, que aquela vereadora tem para o município, né? Não só o vereador, mas também o prefeito, né, ou a prefeita. Porque aí a gente vê a combinação, né? Existe o legislativo e o executivo, né? São poderes que estão, né, e que influenciam diretamente nos municípios. E é isso, a Bahia é muito grande, né, Géry? A Bahia é grande, Sergipe tem uma complexidade ali também, né? Porque não deixa de ser difícil o acesso, né, e as políticas públicas. Então, é importantíssimo ter esse plano, conhecer o plano de cada candidato. E aí, né, não sei se no Instagram vai ter, mas se pedir, né, pelo pessoal que está na campanha, eu acho que se pedir, mandar uma mensagem ali no Instagram, diretamente, né, pedindo esse plano, ou ir para as comitivas e para as palestras, né, que acontecem, e procurar saber, né, questionar é importantíssimo, porque a partir do questionamento é que se tem as respostas, né? A Caritas faz um trabalho belíssimo, assim, de conscientização, e essa campanha do voto consciente traz muito essa relação, né? De questionar, o meu candidato, ele realmente está dentro do que eu acredito? Tá fazendo, vai fazer o que eu acredito? Vai se comprometer com aquilo que eu faço? Vai se fortalecer o que eu faço? Né? Dentro dos grupos de economia solidária tem esse comprometimento, né, direto. Mas as juventudes, elas precisam estar atentas a isso, porque assim, as mulheres mais velhas que estão à frente desse processo, e os homens também, né, eles têm essa base política, porque a gente está dentro dos movimentos, a gente vê as coisas acontecerem, e as juventudes precisam estar alerta para isso também, né? Às vezes está muito
assim, não tá tão atenta, né, às pautas que precisam estar, mas é necessário, porque cada voto é um incentivo à transformação. Então, é um voto só, mas é importantíssimo, porque esse voto vai fazer diferença. Então, é necessário a gente questionar, né? A gente refletir sobre quem a gente está apoiando, quem a gente vai apoiar, onde quer que seja, né? Seja na Bahia, no município da Bahia, seja em Sergipe, nos municípios de lá. Mas é importante ter essa reflexão. Maravilha, Anne. Muito obrigado. Antes de passar para a Géry para as considerações finais, eu queria lembrar também, né, da importância desse processo de participação, não só no voto, né? Porque o voto, ele dá conta de uma dimensão da nossa democracia, nossa jovem democracia, né? O voto, ele dá conta da democracia representativa, que é quem a gente está escolhendo naquele momento ali decisivo para nos representar daqui a 4 anos, durante 4 anos, né? Os candidatos e candidatas assumem suas cadeiras, seus espaços ali a partir de janeiro, e aí já começa uma gestão de 4 anos, é um mandato, então é uma responsabilidade enorme esse momento realmente decisório, né? Mas para além desse processo de escolha dos candidatos, é importante que ao longo de 4 anos a sociedade se envolva, busque acompanhar as propostas, se elas estão sendo colocadas em prática, acompanhe processos no legislativo, né? Processos de votação de lei que são importantes, né? As audiências públicas, onde são feitas as escutas das comunidades, em processos importantes politicamente, que vão definir aí o rumo das políticas públicas em cada município. Então, isso é muito importante. E falando um pouco desse processo participativo, eu faço menção agora, e importante lembrar, que agora a gente vai ter, né, depois desse processo aí político complicado que a gente viveu no Brasil, e de processo de pandemia, que a gente viveu, e isso também afetou, né, de certo modo, algumas políticas públicas, sobretudo em nível nacional. A gente retoma agora, depois de alguns anos, as conferências, né, nacionais de economia solidária. E a gente está com a conferência batendo na porta. Antes da conferência nacional, a gente vai ter um momento estadual aqui na Bahia, né, Géry? Acho que Géry pode trazer esse elemento aí que já está acontecendo nos territórios, que vai depois culminar nesse momento maior lá em Brasília. E aí, já passando com a deixa desse evento, a gente vai ter também, agora no mês de agosto, no finalzinho de agosto, o encontro, né, de finanças solidárias aqui na Bahia. Então, assim, muito positivo, assuntos muito positivos que a gente precisa se envolver. E aí eu já passo para a Géry comentar um pouco e a gente ir caminhando para os finalmente, como diz a história. Falar desses temas, a gente precisaria pelo menos mais uns 3 dias, né? Porque a gente vive disso. Então, assim, eu já disse antes, né, do compromisso que a gente tem, né, e de como é importante que a gente se engaje, de fato, e aperte, né, numa linguagem bem popular, os candidatos e as candidatas. E também, assim, quero fortalecer o que vocês têm dito, assim, para o pós-eleição, é que as pessoas, juventudes, mulheres, enfim, todas e todos, se engajem nos espaços de fomento, nos espaços de representativo de conselho, de formulação de políticas públicas, e trazendo esse olhar, né, estratégico para a economia popular solidária, para o campo do trabalho associado. E, de fato, o que Rafa traz, né? Assim, nós estamos no meio das conferências interterritoriais em todo o Brasil, inclusive aqui na Bahia, até o dia 5 de setembro, e depois segue-se, que são momentos importantes para a participação e articulação, tanto na Bahia quanto em Sergipe, e trazer isso de forma muito prática. Não se muda uma prática de um dia para o outro. Então, se hoje a gente consegue dizer que tem economia popular solidária consolidada e você tem cada dia mais, né, clube de troca, consumo consciente, é porque alguém começou. Então, a carta segue nesse caminho e dizer assim: compre dos empreendimentos de economia solidária. Compre da sua vizinha, dos pequenos produtores, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas agora não veio um outro conceito. Mas, por exemplo, na tua cidade tem uma loja de economia solidária? Vai lá, compra deles. Apoia. Potencializa, sabe? Esse é um caminho, porque a Bahia e Sergipe tem dado regra e compasso ao longo dos anos como estratégico a organização do cooperativismo e também da economia popular solidária. Então, encerro dizendo assim, se a Cartas hoje celebra 44 anos, né, nesse ano de economia popular solidária no Brasil, muita gente fez isso e faz desde sempre. E aqui a gente tem diversas pessoas, mas eu quero trazer uma, que é a irmã Lourdes, que agora está numa atividade, né, no continente africano, e ela sempre trouxe com muito vigor da experiência, né, que é ser economia popular solidária nos territórios, nas comunidades, e os processos de fortalecimento, né,
da produção, da agricultura familiar, das artesanias diversas, e eu quero trazer assim, as artesanias são importantes porque elas usam muito material reciclado, que seriam descartados. Então essa consciência vamos tendo ao longo do tempo, e digo, né, nessa chegada aí da campanha do voto consciente, seja minucioso e meticuloso e meticulosa. Busque esse olhar, né, tanto aqui na Bahia quanto em Sergipe, para quem tem compromisso com aquilo que você acredita, com aquilo que a gente tem dito ao longo dos anos. Maravilha, Geri e Aniele, muito obrigado pela participação e pela presença aqui na primeira edição do videocast Voto Consciente. E já bebendo um pouco da última fala de Geri, né? A importância das nossas escolhas, a Aniele também frisou muito aqui, a importância desse caminho aí. Então, a mudança está em nossas escolhas. Cada vez que a gente adota práticas de consumo responsável, consciente, né? A gente está contribuindo para um futuro mais justo, com equidade para todos e todas. E a mudança está realmente em nossas atitudes. E a gente precisa dessa mudança nas urnas, hein? Venha com a gente. Voto consciente, poder de escolha, voz de mudança. Obrigado a você que está em casa. Nos acompanhe nos próximos episódios. Tchau, tchau.